Você não está aqui por acaso. Respira fundo. Agora é só você e Deus. Sei que tem sido difícil. As noites longas, os pensamentos que não te deixam descansar, as perguntas sem resposta. Você se sente sozinho, mesmo rodeado de pessoas. E há um vazio aí dentro que ninguém preenche. Eu sei. Mas agora é a hora de parar por um instante. Silenciar o barulho lá de fora. E deixar que essa oração te envolva. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que o seu coração vinha pedindo há muito tempo, sem nem saber como expressar. Você já tentou de tudo, não é? Fez planos, tentou seguir firme, mas a vida insiste em apertar os nós. E às vezes, a fé balança. Não é falta de amor a Deus. É cansaço. É aquele tipo de exaustão que começa na alma. Aquele momento em que você olha para o espelho e não reconhece mais a sua força. Mas ouve com atenção o que vou te dizer agora, você não perdeu nada. O que você sente como fim pode ser só o começo de algo completamente novo. Você é mais forte do que imagina. E mesmo que hoje essa força pareça distante, ela ainda mora dentro de você. Só precisa ser lembrada. E é isso que estamos fazendo aqui, juntos. Lembrando que Deus não te abandonou. Que Ele está presente mesmo quando tudo parece silêncio. Que Ele ainda prepara caminhos, mesmo quando os nossos pés não conseguem dar mais nenhum passo. Hoje eu quero orar com você. Quero que essa oração se torne um refúgio. Uma ponte entre o seu coração cansado e a esperança que nunca deixou de existir. Não importa a sua religião, o seu passado, ou o que disseram sobre você. Importa que você está aqui. E que está pronto, mesmo que com medo, para dizer: Deus, eu preciso de ti. Pai, eu te convido agora para entrar nessa casa. Para tocar esse coração que me escuta. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas tu sabes. Tu conheces cada lágrima que ela chorou, cada dor que guardou em silêncio. Senhor, envolve esse filho com tua presença. Que ele sinta agora uma paz que não se explica. Uma certeza suave de que não está mais sozinho. Que o teu Espírito Santo repouse sobre essa alma inquieta, trazendo alívio, consolo e cura. Há feridas abertas há tanto tempo, Senhor. Feridas que já se acostumaram com o esconderijo, mas que ainda doem como se tivessem sido feitas ontem. Visita essas dores, Pai. Não para fazer lembrar, mas para transformar. Onde houve rejeição, planta aceitação. Onde houve abandono, derrama amor. Onde há medo, Senhor, semeia coragem. Tu és o Deus que restaura o que ninguém acredita que pode ser restaurado. És o Deus que faz florescer jardins em desertos. Que transforma luto em dança. Que muda histórias com um simples toque. Por isso, Pai, eu te peço, toca agora. Toca essa mente cansada de pensar demais. Toca esse corpo que não encontra energia. Toca essa alma que precisa sentir que ainda há um propósito. E mesmo que o mundo tenha dito que é tarde demais, mostra, Senhor, que para ti nada é impossível. Que o tempo não limita o teu agir. Que o fim pode ser o lugar exato onde tu começas. Essa oração é só o começo. Respira mais uma vez. Devagar. Sente. Sente essa presença que agora te envolve. Você não está só. Você está em meio a um milagre silencioso. E se você chegou até aqui, é porque Deus queria te lembrar da esperança. Há cura. Há recomeço. E você não precisa saber tudo agora. Só precisa continuar. Porque Deus já está cuidando do resto. Pai, nós seguimos aqui com o coração mais calmo, mas ainda cheio de perguntas. Às vezes é difícil entender teus caminhos, Senhor. Porque a gente ora, espera, confia e ainda assim vem a dor. Ainda assim perdemos pessoas, oportunidades, momentos. Ainda assim nos vemos parados diante de portas fechadas. E tem dias que a sensação é essa, em que todas as portas se trancaram. Que não tem saída, que o céu está mudo, e que não sobrou ninguém.
Mas é justamente nesses dias, Senhor, que a tua graça se revela mais viva. É no silêncio que ouvimos a tua voz com mais clareza. É no deserto que aprendemos a confiar. Porque quando tudo falta, o teu cuidado aparece nos detalhes. E hoje eu oro por essa pessoa que está me ouvindo e que talvez nem saiba mais como orar. Que apenas fechou os olhos e pensou: Deus, faz alguma coisa. Sim, Pai, faz. Mas faz de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Um jeito que transforma sem pressa. Que cura sem ferir ainda mais. Que renova a fé mesmo sem respostas imediatas. Porque nós não precisamos entender tudo para seguir em frente. Precisamos apenas confiar que tu estás conosco, mesmo quando tudo parece contrário. Essa mulher que ora comigo, esse homem que chora em silêncio, eles precisam de um renovo. Algo que aqueça o peito, que devolva ânimo para levantar da cama amanhã. Eles não precisam de promessas humanas. Precisam do teu toque real. Do teu consolo que ultrapassa a lógica. Do teu abraço invisível que muda o peso das coisas. E eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor já está operando. Mesmo quando os olhos ainda não veem. Mesmo quando a mudança ainda não se revelou. Porque a tua palavra diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E é nela que nos firmamos hoje. Não no que sentimos, não no que temos, mas em quem tu és. Então, agora, Pai, fortalece esse coração. Dá discernimento para as decisões difíceis. Dá coragem para as renúncias que precisam ser feitas. Dá paciência para esperar pelo tempo certo, mesmo quando tudo dentro da gente grita por urgência. E se houver alguém que machucou, que traiu, que virou as costas, que foi embora, ajuda esse coração a perdoar. Não por merecimento do outro, mas por libertação de quem ora. Porque o perdão, Senhor, é o caminho da leveza. É a chave que destranca a alma e prepara o espaço para a tua paz habitar. Não queremos viver aprisionados ao que passou. Queremos avançar. Queremos crescer. Queremos viver aquilo que o Senhor ainda tem reservado. E eu creio que é muito. Porque os teus planos sempre são maiores que os nossos. Sempre são mais altos. E mesmo quando tudo sai do nosso controle, nada jamais saiu das tuas mãos. Agora, olha bem para mim, você chegou até aqui, e isso já diz muito. Porque alguém que não acredita mais, não permanece numa oração tão longa. Mas você ficou. Você sentiu algo aí dentro. Algo que te diz que essa oração é para você. E é mesmo. Deus te reuniu aqui com propósito. E agora eu vou te pedir duas coisas muito simples, mas que podem mudar muita coisa. Primeiro, se essa oração já tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que Deus falou com você, se inscreve no canal. Não porque alguém está mandando, mas porque aqui você vai continuar encontrando esse tipo de palavra, essa presença, esse cuidado. E você merece continuar ouvindo esse tipo de voz quando o mundo tentar te confundir de novo. E segundo, deixe aqui nos comentários uma palavra que represente o que você precisa viver neste mês. Pode ser o cura, paz, restauração, amor, resposta. Qualquer palavra que te represente hoje. Escreve e entrega. Às vezes, é assim que a gente declara fé, digitando o que ainda nem sentimos, mas que cremos que virá. Quem sabe alguém não leia a sua palavra e ore por você também. Quem sabe essa corrente de fé não se forme aqui mesmo nos comentários. Esse espaço é mais do que um vídeo. É refúgio. É alívio. E você faz parte disso. Senhor, continuamos aqui com a alma aberta e o coração entregue. Porque algo começou a mudar dentro de nós. Uma chama tímida, quase invisível, mas que esquenta por dentro. E esse calor não é qualquer coisa, se é tua presença. É o teu jeito delicado de nos dizer: ainda estou aqui. Eu nunca saí. Pai, o mundo anda tão barulhento. As vozes externas gritam, as cobranças são constantes, os medos se amontoam. E no meio disso tudo, a gente vai se esquecendo de quem é. Vai se moldando às exigências, tentando parecer forte quando está em pedaços por dentro.
Mas hoje, aqui, nesse momento, a máscara caiu. Não precisamos fingir nada diante de ti. Podemos ser só nós. Com todas as fraquezas, as dúvidas, as marcas que carregamos. E mesmo assim, o Senhor nos acolhe. Talvez, quem ora comigo hoje esteja passando por algo que ninguém mais entende. Talvez esteja lutando uma batalha que nem sabe como explicar. Mas tu sabes. Tu sondas o coração. Tu entendes as lágrimas não choradas, os gritos engolidos, os medos silenciados. E não julgas. Tu curas. Tu tocas exatamente onde ninguém mais alcança. E por isso, agora, eu te peço, meu Deus, entra nas feridas antigas. Aquelas que foram empurradas para o fundo. Que não cicatrizaram. Que continuam doendo, mesmo depois de tanto tempo. Liberta essa alma que carrega traumas, ressentimentos, dores silenciosas. Vai curando, vai limpando, vai restaurando tudo que parecia perdido. Porque só o Senhor sabe transformar cinzas em esperança. Só tu sabes escrever novos começos em páginas rasgadas. E é isso que pedimos hoje, um recomeço. Mas um recomeço que venha da tua vontade, não da nossa ansiedade. Um recomeço guiado pela tua mão, não pela nossa pressa. E se tiver alguém ouvindo isso agora e sentindo que não tem mais forças, eu te digo com amor e autoridade, respira. Calma. Você não chegou até aqui à toa. Essa oração é a mão de Deus te alcançando. Você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa deixar Deus ser Deus. Ele vai te levantar, mesmo que você esteja no chão agora. Talvez você tenha sido rejeitado. Talvez tenha ouvido palavras que te feriram profundamente. Talvez tenha perdido tudo aquilo em que confiava. Mas deixe eu te contar algo que talvez você tenha esquecido: você ainda é filho. Ainda é filha. E filhos não precisam merecer amor se eles apenas recebem. Porque esse amor não é baseado em desempenho. É graça. E a graça, meu amigo, minha amiga, é favor imerecido. É o Senhor dizendo: mesmo com teus erros, eu continuo aqui. Mesmo com tuas quedas, eu te sustento. Então não se culpe tanto. Não se cobre tanto. Não viva se punindo pelo que passou. O que passou, passou. O que importa agora é o que Deus ainda quer fazer. E Ele quer. Ele deseja te restaurar, te levantar, te renovar. E mesmo que o mundo diga que é tarde demais, que não tem mais jeito, que você não consegue, ouve essa voz mais alta dentro de você. A voz da fé. A voz que vem do céu. Ela diz: e ainda há tempo. Ainda há propósito. Ainda há vida. E enquanto há vida, há esperança. Se você está recebendo essa palavra com fé, apenas diga aí onde está: eu creio. Fale em voz baixa, ou só pense, se preferir. Mas declare. Porque toda vez que a gente declara fé, o céu se movimenta. Toda vez que abrimos espaço para Deus agir, algo muda, mesmo que aos poucos. E eu continuo aqui, com você, segurando sua mão nessa oração. Porque esse é o tempo de cura. Tempo de reconstrução. Tempo de alinhar o coração com o céu. E o mais lindo é que você não precisa fazer isso sozinho. Senhor, continuamos aqui. No silêncio da alma, na simplicidade dessa conversa contigo, vamos sentindo que algo está se desfazendo dentro de nós, se é o peso. O peso que carregávamos sem perceber. O cansaço disfarçado de rotina. O medo que se escondia por trás dos compromissos. O vazio que nem sempre tinha nome, mas doía mesmo assim. Agora, diante de ti, tudo isso começa a se dissolver. Porque onde está teu espírito, ali há liberdade. Liberdade para sermos verdadeiros, para nos despirmos das máscaras, para colocarmos aos teus pés tudo aquilo que nos prende, que nos consome, que nos impede de respirar com leveza. Pai, às vezes a gente esquece que fomos criados para algo maior. Que não estamos aqui por acaso. Que o Senhor nos teceu com propósito. Que há um plano. Um caminho. E mesmo que a estrada tenha sido difícil até agora,
tu não desperdiças dor. Cada lágrima foi vista. Cada oração não respondida como esperávamos foi, na verdade, uma resposta maior do que conseguimos compreender. E agora, talvez alguém esteja ouvindo isso se sentindo perdido. Confuso. Sem saber qual direção seguir. E eu te peço, Pai, envia luz. Mostra o próximo passo. Ainda que não revele o caminho inteiro, mostra a direção. Porque quando sabemos o sentido, mesmo que o chão ainda esteja escuro, conseguimos seguir. E o Senhor é lâmpada para os nossos pés. É direção quando tudo parece turvo. Toca agora, Senhor, no coração ansioso. Na mente inquieta. Na alma que não consegue descansar nem dormindo. Toca com tua paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. E a tua presença está aqui. Senhor, precisamos te convidar de volta para os detalhes. Para o dia a dia. Para as decisões pequenas. Para os pensamentos mais simples. Queremos te incluir, te consultar, te ouvir. E mesmo que ainda não saibamos reconhecer tua voz com clareza, ensina-nos. Treina-nos a ouvir o som suave que vem do céu. E Pai, talvez, nesse momento, alguém esteja se sentindo só. Mesmo rodeado de gente, mesmo com uma vida aparentemente cheia. Mas só o Senhor sabe o que a noite traz. As orações sussurradas no escuro. O choro contido no travesseiro. As perguntas sem resposta. E por isso, agora, eu oro para que essa solidão dê lugar a um abraço espiritual. Que essa alma sinta o quanto é amada. Que perceba que nunca foi esquecida. Que entenda que há um Deus que se importa com os detalhes. Que nunca desiste. E se você que está me ouvindo sente que essa oração foi feita exatamente para você, talvez seja mesmo. Porque Deus conhece o tempo de cada um. E Ele preparou esse momento, esse vídeo, esse exato instante, para te alcançar. Para acender de novo a fé que estava apagando. Para te lembrar que há cura, há vida, há recomeço. E se você ainda está aqui comigo, ouvindo essa oração até agora, é porque algo em você está mudando. Está despertando. Talvez seja sutil, quase imperceptível, mas está aí. O início de uma transformação que só o céu pode explicar. Então, antes de seguirmos com esse momento precioso, eu quero te pedir algo. Se essa oração está tocando teu coração, se você sente que Deus está falando com você, considere se inscrever aqui no canal. Isso não é sobre números, nem sobre vaidade. É sobre espalhar essa mensagem a mais pessoas que precisam. E você faz parte disso. E mais, e me conta nos comentários o que você quer deixar nas mãos de Deus hoje. Pode ser uma palavra só. Pode ser um nome. Pode ser só um ou amém. Mas escreva. Porque esse ato simples é como uma semente. E sementes germinam. Sementes brotam. Sementes, nas mãos certas, viram milagre. Agora respira fundo e vem comigo, porque ainda temos muito para conversar com o céu. Senhor, seguimos aqui. Entre o silêncio e a entrega, te chamamos mais uma vez, e vem fazer morada em nós. Vem tirar o excesso de barulho da alma, vem colocar calmaria onde antes havia tempestade. Vem ser nosso abrigo, nossa âncora, nosso norte. Às vezes, Pai, o que mais precisamos não é que as coisas mudem por fora, mas que nossa forma de enxergar se transforme por dentro. E é isso que eu te peço agora, e muda os nossos olhos. Nos dá novos olhares sobre velhos cenários. Nos ensina a ver esperança onde só enxergávamos fim. Nos ajuda a perceber que teus caminhos não são os nossos, mas sempre são melhores. O mundo tem nos ensinado a correr. A fazer mais. A acumular. A provar o tempo inteiro que somos suficientes. Mas aqui, na tua presença, não precisamos de performance. Precisamos de rendição. Podemos ser quem realmente somos, sem máscaras, sem medo, sem disfarces. Porque o Senhor nos conhece como ninguém. E mesmo assim nos ama profundamente. Quantas vezes tentamos esconder nossas falhas até de ti? Como se fosse possível.
Como se o Criador não visse além da aparência, além das palavras, além do sorriso forçado. Mas aqui estamos, quebrados, talvez. Cansados, sim. Mas dispostos a te deixar entrar. Entra, Senhor. Entra nas áreas da nossa vida que deixamos fechadas com medo da dor. Com medo da lembrança. Com medo de reviver traumas que só a tua mão é capaz de curar. Entra nas nossas memórias. No que ouvimos e ainda ecoa. No que vivemos e ainda fere. Entra nos nossos relacionamentos, nas feridas de rejeição, nas marcas da infância, nos medos do futuro. Vem restaurar. Vem refazer. Vem reconstruir. Quantas vezes dissemos tá tudo bem, mas por dentro estávamos desmoronando. Quantas vezes sorrimos por fora e choramos por dentro. E o Senhor viu. Sempre viu. E mesmo assim nos esperou. Não com cobrança, mas com compaixão. Não com condenação, mas com colo. E agora, mais do que nunca, precisamos desse colo. Pai, nesse instante eu oro por quem se sente sem valor. Por quem foi ferido por palavras. Por quem ouviu que não era suficiente, não era capaz, não era digno. Eu oro para que essas palavras se quebrem agora. Que não tenham mais poder. Que sejam arrancadas pela raiz. Porque o que o Senhor diz é mais forte do que qualquer rótulo. E o que o Senhor diz é, e tu és meu. Tu és minha. Eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome. Senhor, que essas palavras penetrem fundo. Que reconstruam a identidade de quem te ouve agora. Que tragam de volta o brilho nos olhos. A vontade de sonhar. A certeza de que a história não acabou. Porque o Senhor ainda está escrevendo. E se alguém, ao ouvir tudo isso, se sente tocado, saiba que esse momento é seu. Esse lugar é seu. Essa chance de recomeço é sua. Respira. Entrega. Confia. Porque nada que é entregue nas mãos de Deus se perde. Pelo contrário, floresce. Estamos quase no fim dessa oração, mas a presença de Deus continua. E onde Deus está, tudo pode ser diferente. O impossível se torna caminho. O que era pedra se transforma em ponte. O que era choro vira riso. Ainda tem mais, e é precioso. Pai, chegamos ao fim dessa oração, mas não ao fim da tua presença. Porque quando o Senhor entra, Ele não passa apenas uma visita. Ele se estabelece. Ele finca raízes. Ele transforma o ambiente e planta novas sementes em corações sedentos. Por isso, eu te peço agora, Senhor, por continuidade. Que essa sensação de paz não se perca com o fim do vídeo. Que esse coração que agora está mais leve continue sendo tocado mesmo no silêncio. Que cada palavra lançada aqui encontre solo fértil e floresça no tempo certo. Senhor, abençoa essa pessoa que ficou até aqui. Que parou a correria do dia para te ouvir, para se abrir, para te encontrar. A vida pode até estar em pedaços, mas o Senhor é especialista em reconstruir com amor o que o mundo quebrou com descaso. Por isso, restaura agora, Pai. A fé, a força, a esperança, o brilho. Sim, aquele brilho que o tempo, o cansaço ou as feridas tentaram apagar. Que haja renovo. Que haja direção. Que a alma dessa pessoa se lembre, ela não está sozinha. Ela é cuidada. Ela é escolhida. Ela é amada. E se você sentiu algo diferente nessa oração, se algo dentro de você foi tocado, transformado, aquecido, eu te convido a fazer algo que pode parecer simples, mas tem um poder enorme, se inscreve no canal. Mas não por hábito, por impulso ou por costume. Se inscreve porque aqui é lugar de reencontro. De consolo. De cura. Porque toda semana tem mais. Mais presença, mais palavra, mais colo. E se essa oração falou com você, comenta aqui embaixo com uma única palavra, renascimento. Só isso. Porque talvez você não consiga explicar tudo o que sentiu, mas essa palavra carrega tudo, a dor, o recomeço, o milagre. E quando eu ler essa palavra nos comentários, vou saber que Deus te alcançou.
E antes de sair, quero te lembrar de uma coisa, e já tem um outro vídeo esperando por você aqui no canal. Ele está aparecendo na tela agora. Não sai daqui sem ver. É mais um mergulho na presença, mais um passo rumo à cura que Deus começou hoje em você. Fique em paz. Até a próxima oração.